ouço uma voz vindo da montanha. Santificamos para seus lábios, que você juntamente vosso Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu ao alto monte e transfigurou-se diante dos discípulos. As crianças da catequese estão aí? Levantem a mão. Perseverança. Tá bom. Muito bem. Hoje nós ouvimos na segunda leitura aquela passagem bonita da carta de São Paulo para os Romanos, que diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus que nos ama? São Paulo fala: a morte? Não. A doença? Não. Se a gente perder tudo? Não. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele entregou a sua vida por nós na cruz. Ele deu a sua vida por nós. Não tem nada que pode nos separar do amor de Jesus. No Evangelho, vocês viram que Jesus subiu numa alta montanha. Lá Ele começou a rezar com os seus discípulos e amigos, os mais amigos dele, Pedro, Tiago e João. E lá no alto, Ele ficou todo brilhante e glorioso. Os discípulos viram Jesus todo diferente e brilhando. Por que Jesus fez isso? É porque os discípulos de Jesus iam ver Jesus sofrendo bastante. Daqui a pouco tempo, eles iam ver Jesus muito mal, todo desfigurado, e Jesus queria dar certeza para eles de que quem pode nos separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém, nem a morte, nem o fim. Nada pode nos separar do amor de Deus. E Jesus queria dar essa certeza para os seus amigos e discípulos, e Ele dá essa certeza para nós hoje. Nada pode nos separar do seu amor. E a gente quer crescer nessa confiança a Jesus.
mesmo quando parece que Jesus pede coisas difíceis para nós, como foi para Abraão na primeira leitura. Deus pediu uma coisa muito difícil para ele, mas Abraão confiou que nada podia separar do amor de Deus. Povo de Deus, hoje ouvimos o Evangelho da Transfiguração. Na primeira leitura, nós ouvimos a passagem do sacrifício de Isaque por Abraão. É uma leitura que desconcerta bastante um pai que é pedido que ofereça o seu filho a Deus em sacrifício. Certamente isso já devia ser a cultura da época, não devia ser algo estranho para Abraão ouvir, mas não torna menos doloroso. É bom que a gente sinta esse desconcerto, e o desconcerto que existe nessa passagem ilumina o Evangelho. Ouvimos Deus dizer a Abraão: pega o teu filho, a quem tanto amas, o teu único. E aí depois do Evangelho a gente ouve a voz da nuvem que diz: esse é o meu filho amado. A gente entende um pouco mais. O pedido de Deus a Abraão é, ao mesmo tempo, um pedido de fé total nele, e também é um pedido para Isaque, que, segundo a tradição judaica, não era novinho, mas tinha em torno de 33 anos. Ele tinha idade e força suficiente para carregar toda a lenha por cima das costas, montanha acima. Ele poderia ter fugido do seu pai idoso. Foi um pedido de confiança total de Abraão e Isaque. Deus havia prometido a Abraão tantas vezes, em tantas vitórias, tantas manifestações de Deus, da presença dele, do seu cuidado ao longo da sua vida. Deus havia prometido que por meio de Isaque, Abraão teria uma descendência que seria a bênção para todas as nações da terra, nós incluídos hoje ainda. A carta aos Hebreus interpreta esta passagem da seguinte forma: ela diz que Abraão confiou tanto em Deus que Deus seria forte e bondoso o suficiente para ressuscitar os mortos, se necessário fosse, para cumprir a sua promessa. Quer dizer o seguinte: Deus prometeu a descendência e a bênção por meio de Isaque. E Abraão, diante de tudo que Deus manifestou na sua vida, diante de tantos passos de fé na sua velhice, confiou até no fim, até ao oferecer a Deus o que ele tinha de mais precioso, que Deus era forte, poderoso e bondoso o suficiente para cumprir o que ele prometeu, mesmo se necessário fosse ressuscitar o seu filho dos mortos. Essa é a interpretação que a carta aos Hebreus dá. Que ele era bondoso e fiel, mesmo pedindo algo tão difícil e aparentemente sem nenhum fruto. Era o dom de Deus, era algo muito precioso para Abraão. Abraão era bem idoso. Nessa passagem conta que ele tinha em torno de 100 anos de idade. Abraão sabia que ele já estava no fim da sua vida e que ele estava para partir. Se Deus tivesse pedido para ele: olha, Abraão, venha você para junto de mim e eu vou deixar o seu filho aí na terra para continuar a sua missão, isso seria muito tranquilo para Abraão. Era exatamente o que ele já esperava, mas ele pediu outra coisa. Ele pediu o dom mais precioso dele, que não era nem a sua própria vida, mas era o seu filho, que era a continuação da sua bênção aqui na terra. Às vezes Deus pode fazer isso conosco. Deus pode também nos pedir o que nós temos de mais precioso. Foi Ele que deu o filho a Abraão na velhice. Isaque era fruto de um milagre. E pode ser que também para nós, Deus deu para nós muitas coisas, dons que Deus deu, mas pode ser que Ele peça isso para nós. E a gente deve pedir a Deus que tenhamos a mesma fé de reconhecer que Deus é maior do que os presentes que Ele nos dá. Deus é maior do que os presentes. E Ele é bondoso também, não só poderoso, mas bondoso, que no meio de tudo isso, Ele sabe como tirar algo de bom. Um pai e uma mãe
que já tiveram um filho partir para Deus, sabe como precisa crescer na fé, na bondade de Deus e no poder. Sabe disso? Alguém que já teve que entregar o seu filho para Deus. Isaac confiou na mesma promessa que seu pai tinha recebido e colocou toda a sua confiança nisso. Deus não quer a morte e por isso que lá ele revela isso, preservando a vida de Isaac e oferecendo um carneiro no lugar. Não era revelado isso antes, mas neste momento é revelado. Mas esse episódio é mais do que só um passo de fé. Esse episódio ilumina o maior mistério da nossa fé. Isaac foi poupado, porque Deus é o Deus da vida. Mas a gente ouve muitas vezes que Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo como sacrifício para nos salvar. E a gente pode se acostumar com essa ideia, ou até achar, realmente, eu merecia isso mesmo, que o Pai enviasse seu Filho Jesus para me salvar. É algo natural. Mas quando a gente lê esta história de Abraão, quando a gente sente a estranheza dessa história, a gente entende melhor o que se passa, a angústia que se passa no coração de Deus. Não foi só de aparência que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. O Pai, ao enviar ao seu Filho, que morreu por amor a nós, não sentiu algo suave, só porque Ele é Deus e iria ressuscitar o seu Filho no final das contas. A história de Abraão e Isaac nos ajuda a compreender o tamanho da dor e do sacrifício do Pai de Jesus, o tamanho da harmonia e da confiança de Jesus, o Filho, com o Pai, como Isaac, um jovem homem, ao seu pai idoso. A primeira leitura nos mostra o tamanho da confiança que nós somos convidados a ter no nosso Deus. E o desconforto nos revela o quanto Deus sacrificou por nós para nos libertar da morte, como libertou Isaac. Isaac foi libertado da morte porque no seu lugar foi oferecido um carneiro. Assim como no nosso lugar, o Filho de Deus morreu. E isso não é algo automático, nem tranquilo. Se a gente acha que é só olharmos para a angústia entre Abraão e Isaac na primeira leitura. No Evangelho, vemos o Senhor subindo no alto monte e se transfigurando em oração. E aparece novamente a Santíssima Trindade, como tinha aparecido no batismo do Rio Jordão. A voz do Pai, a nuvem que representa o Espírito Santo e o Filho Jesus. A transfiguração serviu para fortalecer os apóstolos diante da paixão do Senhor. Eles que veriam o Senhor todo desfigurado diante das bofetadas, das cusparadas, daquilo que os outros iriam dizer para ele, nu na cruz, eles precisavam da fé fortalecida para ver o Senhor, para confiar nele. A fé fortalecida pela transfiguração do Senhor. Diante do anúncio de que Jesus iria morrer, ele queria deixar claro que depois da morte haveria a ressurreição. Ele queria que isso fosse uma certeza, não apenas uma hipótese. A fé é uma certeza. Não é só um passo no escuro. Nem para Abraão foi um passo no escuro, embora exigiu muito dele, mas ele tinha já caminhado com grandes passos de fé junto com Deus e tinha sentido e percebido a mão de Deus o protegendo tantas vezes ao longo de todas as dificuldades que ele encontrou. Deus não pediu a fé na sua bondade do nada, ele já tinha mostrado antes que ele era bom, que ele era poderoso. A fé não é um passo no escuro, é um passo com a certeza de que Deus é bom, de que Ele não se engana e Ele não nos engana. E podemos confiar nele e no que Ele nos ensina. Queremos hoje também participar do mistério da transfiguração do Senhor. Sabemos
que o Senhor pede também a nós, muitas vezes, passos difíceis, como para Abraão. Diante das dificuldades que temos no caminho para o céu, queremos, como os apóstolos, sermos fortalecidos na nossa fé. Queremos que o Senhor nos fortaleça nesta quaresma, nesta missa, em todas as lutas, na certeza de que, como Jesus Cristo, seremos também, junto com eles, transfigurados. E como podemos viver isso? Jesus foi transfigurado no alto monte enquanto rezava junto com os seus apóstolos, ou seja, a oração e a fraternidade. A oração e a fraternidade, a amizade segundo Deus, que nos dá os frutos da transfiguração. São as duas coisas, a oração e a fraternidade. Se eu sou uma pessoa orante, então talvez eu deva crescer na fraternidade. Se eu já sou uma pessoa fraterna, talvez eu deva crescer na oração. Como a fé de Abraão chegou a esse ponto? Em cada lugar que Abraão passava, é dito antes na Bíblia que ele erguia um altar ao Senhor e invocava seu santo nome. Nas batalhas que ele venceu, ele agradeceu ao Senhor que o livrou e ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Nós queremos nesta quaresma, fazemos o propósito de sermos almas de oração e de fraternidade. A campanha da fraternidade nos pede que saibamos enxergar nos outros nossos irmãos e que saibamos ser irmãos para os outros. E olhando aqui o exemplo de Jesus, queremos também dedicar tempo, sinceridade para a oração e o silêncio, como o nosso bispo nos pediu no início do ano da oração deste ano. Na oração, subimos o monte junto com o Senhor, como Pedro, Tiago e João. E lá Ele nos fortalece com a certeza de que Ele é bom e de que Ele vence a maldade e a morte e de que Ele é maior do que qualquer presente que Ele possa nos dar. Pedro, ainda no fim da sua vida, lembrava desse episódio muitos anos depois. 30 anos depois, ele escreve na sua segunda carta a São Pedro, e ele fala assim: não foi segundo fábulas habilmente inventadas, quer dizer, segundo histórias bonitas, que nós anunciamos o Evangelho, mas segundo a testemunha da sua glória que nós vimos no alto monte. Quer dizer, lá, logo antes de São Pedro ser martirizado em Roma, ser crucificado de cabeça para baixo, ele ainda tirava forças desse episódio que ele tinha visto Jesus glorioso ali, quase 30 anos depois. Peçamos nesta Eucaristia, pela intercessão de São Pedro e dos apóstolos, que saibamos subir todos os dias o monte da oração com o Senhor, que Ele nos faça capazes de ser fraternos e subir junto com outros o monte da oração também, como Jesus subiu não sozinho, mas com Pedro, Tiago e João. E que Ele nos fortaleça a nossa fé na sua bondade, na sua força, que é maior do que qualquer presente que Ele possa nos dar, maior do que a morte e maior do que o sofrimento. Amém.